Fala pessoal do YouTube, estamos aqui com mais um bate-papo com a gente e hoje o tema é busca e apreensão. Essa palavrinha, essa frase aí, busca e apreensão, essas duas palavras faz o coração do consumidor gelar, tremer, falar, meu Deus, eu vou perder meu carro, estou passando por isso. A gente vai falar sobre isso, tudo sobre a busca e apreensão, do modo que você nunca ouviu ninguém falar. A gente vai abrir o jogo, vai virar uma vez, vai mostrar assim, algo que até os bancos nem querem que você saiba. Vai abrir a caixa preta da busca. Vai abrir a caixa contextualizando, busca e apreensão de veículo, tá? Se a gente vai falar de busca e apreensão de pessoa, aí vai virar um papo criminal, né? Mas não. Tem um veículo aí, busca e apreensão. Financiamento bancário de veículos. Então, essa é a dor, essa é a busca e apreensão que a gente vai tratar, tá bom, pessoal? Então, vou começar perguntando pro Alex. Ó, só apresentar para quem não conhece, Leandro Reis. Eu sou Daniel Alves, Alex Coutinho e Jonas Araruna. Aproveita que você já está sabendo, clica aí, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Vamos começar com o Alex. Alex, como que ocorre uma busca e apreensão de veículo? O que acontece? O que tem que acontecer para o banco vir levar o veículo embora? Bom, vamos lá, galera. Eu sou o Alex, então vou explicar para vocês aqui como funciona, a tão temida busca e apreensão. A busca e apreensão está ali legitimada dentro do processo civil, do CPC, na parte da alienação fiduciária. Então, quando você faz um financiamento de um veículo, você deixa um bem em garantia. Então, quando você vai comprar um carro de 30 mil reais e você não tem todo o valor, você pede um crédito para o banco te empresta aquele dinheiro e em troca, se você não conseguir pagar aquele financiamento, aquele crédito que o banco te emprestou mais os juros, ele coloca o seu bem alienado a ele. O próprio veículo. Então, o que é alienação? É uma garantia de um bem, um ativo físico, material que tem valor de mercado para o banco executar, ou seja, conseguir retrair o valor daquele crédito que ele te deu caso você não pague. Então, peraí que minha cabeça bugou agora. Então ele te dá um crédito para você adquirir um bem. Exatamente. Mas a própria garantia é aquele próprio bem. Exatamente. Se você não pagar então o seu próprio bem, dá para você usar o crédito para adquirir ele. Exatamente. Então se você tem um veículo hoje que você financiou, caso você venha atrasar e ocorrer a busca e apreensão, a busca e apreensão é o meio legal que o banco tem para reaver aquele crédito que ele te emprestou. Então, Jonas, eu emprestei 30 mil reais para o Jonas. O Jonas falou que vai me pagar em 48 vezes de R$1.000, mais ou menos, tá? Com juros, né? Com juros e tudo. Se o Jonas eventualmente ficar inadimplente, deixar de pagar alguma parcela que ele tinha combinado de pagar comigo, eu posso ir na justiça, protocolar um processo que se chama um processo de busca e apreensão de uma alienação fiduciária. E como ocorre? Por que eu posso pegar? Porque eu comprovei que o Jonas está de mora. Então, o que eu falei? Eu falei, Jonas, você está me devendo a parcela 15ª daquele financiamento que a gente fez, daquele veículo que você tem. Você lembra disso? Ocorre o processo de cobrança. Quando o banco entende que você está negligenciando esse processo de cobrança, ele vai fazer uma notificação extrajudicial. O que é a notificação extrajudicial? É uma cartinha que o banco vai te mandar por e-mail ou na sua residência, na residência que você fez no endereço do contrato de financiamento, te falando, olha, a gente fez um financiamento, eu te emprestei um crédito e consta aqui no meu sistema que você está com X valor em atraso por X dias. Se você não se manifestar... É uma ameaça, cara? É uma ameaça, é a cartinha da ameaça. Então, se você não se manifestar durante um período de 15 a 30 dias, o banco já tem o direito de protocolar o processo de busca e apreensão. Peraí, rapidinho, porque você falou de 15 a 30 dias, porque até já tentei falar disso no canal, não sei se ficou claro. Quantas parcelas que ocorrem a busca e apreensão? Quantas parcelas atrasadas? Não existe parcelas mínimas atrasadas para busca e apreensão não ocorrer. O que o banco precisa? Quando ele protocola o processo de busca e apreensão, o que ele tem que fazer para o juiz conceder aquela liminar, para o oficial de justiça ir até a sua casa e apreender o veículo? O banco precisa comprovar que você está em atraso, ou seja, que você está em período de mora. É o período de anormalidade do contrato, que você está em atraso e que você foi notificado por conta disso. Independente de quantas? Independente de quantas parcelas. Se você está 20 dias atrasados, o banco te mandou uma notificação e você não respondeu aquela notificação com uma promessa de pagamento,
com um novo acordo, com um Uma refinanciamento, defesa, né, sei uma lá. defesa sobre aquela notificação que foi enviada, o banco já pode protocolar um pedido de processo de busca e apreensão e conseguir uma liminar para o oficial de justiça e apreender. Ô Alex, deixa eu te fazer uma pergunta. Na prática mesmo, isso na teoria, ele precisa notificar o cliente, precisa comprovar essa notificação para depois entrar com a busca e apreensão, certo? Sim. Mas na prática acontece isso? Não. Na prática o que a gente vê é que muitos clientes que às vezes Às não vezes nem tem receberam a conhecimento, notificação, o banco mandou para um endereço que está desatualizado, ou seja, Às o vezes cliente extravia no não meio do está caminho, ciente. a EG, Já sei lá. aconteceu de cliente que não estava em atraso e o banco abriu um processo de busca e apreensão. Por uma simples, o cliente atrasou 2 dias, Colocou em dia, nem colocou fez a em dia comunicação. e não baixaram dentro do Então banco. fica ao critério do banco. Fica ao critério do banco. Então, Ele está amparado pela lei, tem um atraso. exatamente. A lei diz que se o banco conseguir comprovar que o cliente foi notificado e ele está em período de mora, ou seja, que ele está em atraso, o banco pode fazer a busca e apreensão e pode conseguir a liminar para apreender um veículo, independente de quantos dias são, se foram 30, se foram 60, 90 dias. Claro, tem bancos que podem abrir com 6 meses, com 3 meses, mas tem Vai da política de cada um. A gente já viu aqui apreensões ocorrerem com 20 dias em atraso, tá? Então acontece independente do banco, independente de quantas parcelas em atraso você Outra pergunta, Alex. Vamos supor que o banco ele não notificou o cliente e apreendeu o veículo. A gente sabe que isso é contra a lei, isso não é de acordo com o que a lei pede. Mesmo assim, ele consegue recuperar o veículo dele alegando que não foi notificado? Na prática? Na prática, normalmente ele vai ter muita dificuldade, porque primeiro existem as barreiras de entrada. Ele vai ter que contratar um advogado. Precisa de uma pessoa para representar que ele não foi notificado, e isso vai ocorrer dentro do processo, que pode demorar 1 ano, 1 ano e meio. Até lá o 2 veículo anos. foi levado. Na prática, o É uma veículo solução que não tem uma certa garantia, né? Não Mas existe- dá pra tentar. Não existem garantias. Então, o que o cliente tem que fazer? Estou em atraso e não fui notificado. Não sabia que eu estava em atraso. Cara, normalmente você sabe a dívida que você tem para pagar, mas o banco precisa te notificar. Então, se o banco não notificou, você pode abrir um processo contra o banco para dizer que você não sabia do período de anormalidade e você ter o direito de fazer a negociação. Se o seu veículo já foi apreendido, a instrução é: procure um advogado, procure uma empresa que você confie para te ajudar nesse processo para reaver o seu veículo e conseguir uma negociação para E você. verifica, tá, pessoal? Verifica a empresa, verifica aquela proposta que eles te ofereceram de recuperar, peça provas de resultados adquiridos, de veículos já recuperados. Verifica tudo, checa a empresa antes, senão você vai estar, além de um problema de ter perdido o veículo, você vai estar assumindo um outro problema de contratar algo que não vai te trazer solução. Diante disso, eu quero fazer uma pergunta. O cliente, por exemplo, ontem ele teve o carro dele apreendido e ligou pra gente hoje. Oi, Daniel, tudo bem? Apreenderam meu carro ontem por falta de pagamento. O que vocês podem fazer por mim? O que a análise de grupo pode fazer por esse cliente? Bom, vamos lá. No veículo, quando o veículo é apreendido de fato, o oficial de justiça ele leva o seu veículo, é guinchado, o oficial leva, ele vai te dar uma contrafé. É um documento que fala que tem um processo de busca e apreensão com um código para você conseguir acessar o processo. Vai ocorrer 2 prazos aqui, tá? O primeiro prazo é para purgação da mora, ou seja, você tem que quitar o total da dívida. Nossa, olha Então, o Alex, o desespero. que é o total da dívida? Cara, se você deve 5 parcelas em atraso e você tem mais 20 fora essas 5, você tem 25 parcelas. Você tem que quitar as 25 Aí é o parcelas. que o que estão. banco já acha devido. O banco E já o acha prazo devido, está curtíssimo. dentro do processo. E você tem 5 dias corridos para fazer esse pagamento. Alex, tem esse dinheiro, o que eu preciso fazer? Entre em contato com a gente vai te ajudar se você tiver o valor para quitar todas as parcelas que estão em atraso e as que estão para vencer. A gente vai notificar o banco dentro do processo, vamos instituir um advogado e notificar: o nosso cliente tem interesse de purgar a mora, vamos levantar o valor, você vai fazer o pagamento de uma guia judicial e a gente E vai aí? indicar onde é o local que você pode retirar o veículo. Isso é uma solução garantida. Isso é garantido. Mas- Se você tiver o valor de todas as parcelas em Esse é aberto, o problema. em atraso e a vencer, você pode recuperar o veículo dessa forma. Por Só uma exemplo, observação. se o cara tiver parcela de Pode falar. R$1.000 e aí ele estava devendo 5, devia 5 mil. O banco levou lá embora
ele vai ter que ter agora 25 mil no caso. Ele tem que ter Esse é o 25 problema. mil, exatamente. Nesse caso Quando especificamente. chega nessa situação, além do prazo ser curto, que é que o Alex falou, 5 O dias, valor é muito alto. já não é mais, o poder de barganha já está na mão do banco, porque ele está com o carro. Então é o que ele acha devido. Então a purgação de mora vai ser do valor total. E se alguém te oferecer, galera, purgação de mora só do que está em atraso, pula fora. Porque aí é possibilidade. Então, o que ele o está banco- explicando é garantido. O banco vai estar ganhando duas vezes. Ele ganha naquele financiamento e vai ganhar no leilão. Ele já ganhou até ali, já, e ainda vai ganhar de novo com a revenda. E aí é o seguinte, o segundo prazo é, Alex, não tenho dinheiro, o que eu faço? Existe uma maneira de você tentar uma entrega amigável quitativa, por quê? O que acontece? Gente? Converter, Quando você né? tem uma dívida com o banco, o que o banco vai fazer? Ele vai pegar o seu carro, que é a garantia que você deu para caso você não pagasse a sua dívida, que foi o que aconteceu. O veículo foi apreendido. Vamos imaginar aqui que a sua dívida é de 25 mil reais, como o Daniel disse. Se o seu carro, atualmente, ele não vale 25 mil reais, o que vai acontecer? O banco vai leiloar o seu carro no leilão por aproximadamente 30% a 40% abaixo do valor de mercado dele, ou seja, da tabela FIPE, e ainda vai sobrar um saldo. Então, se o seu carro vale ali menos de 25 e o banco vai leiloar por 30% a 40%, vai sobrar um saldo que vai ficar dentro do seu CPF para pagar. Ou seja, o banco apreendeu o seu veículo, vai vender no leilão e você ainda vai ter uma dívida para pagar. Saldo Então não é só remanescente. perder o veículo, é perder o veículo. Perdeu o veículo. E ficar com uma dívida. Então, ficar com peraí, olha, isso é muito grave, porque então cai por terra a promessa das assessorias de cobrança falando, não, seu João, devolve o seu carro agora, essa situação difícil que você tá, que aí você devolver esse carro, você se livra da dívida, depois, posteriormente, aí você melhorando financeiramente, você compra outro carro. Não, você não se livra da dívida, porque pelo que ele está explicando, o seu veículo dificilmente vai atingir o valor de revenda no leilão, vai atingir o valor de saldo remanescente, que é o que ficou no seu nome. Ou seja, você vai ficar com a dívida. Vai ficar com a dívida. Olha o BO aí. E Então vai existe ficar uma com a dívida. opção que as financeiras não te contam, que é o seguinte: o proprietário, uma vez que era do veículo, ele tem a oportunidade de ser o primeiro a dar o lance. Então, no leilão, Alex, eu não tenho dinheiro para fazer o pagamento total da dívida, mas eu tenho dinheiro que pela tabela FIPE do meu carro, se o banco for vender ali por 30%, 40%, eu queria comprar meu carro no leilão, eu posso? Você pode, inclusive você tem direito de prioridade. Você tem exclusividade. Você tem a exclusividade de participar do leilão e se caso um dos seus lances for entre os 5 primeiros, se não me engano, a exclusividade, você pode ser arrematado. Então o cliente que era dono do carro, ele tem prioridade no leilão. E aí o que vai acontecer? Você tem a possibilidade de comprar o seu carro por um valor menor da tabela FIPE e aquela dívida vai estar ali. O que você faz? Você pode contratar a Análise Group, que a gente negocia a sua dívida, o saldo remanescente que ficou ali, por um valor de até 80%, 90% de desconto que você tem. Garantia de contrato. Garantia só um de detalhe. contrato. Então, Dá trabalho para fazer, então a gente tem que falar. Então, o que as financeiras têm, né? Vou aguentar aqui para vocês. Eles têm os localizadores. Então, existem tantos localizadores físicos, que são aquelas, né? Às vezes a gente acha que já é um oficial de justiça direto, às vezes nem é um oficial de justiça. Às vezes pode ser um representante da assessoria de cobrança, pode ser um motoboy representante também, que está batendo nos endereços lá de cadastro, né? Via app, vai batendo nos endereços para localizar o bem. Então, ali, se você marcar bobeira, deixar o carro na sua garagem, na sua rua, ele já vai passar a caminhada, né? A visão para a financeira. E aí a financeira vai ter dimensão que o veículo está lá, aí é onde ela manda um oficial de justiça comandar, tá bom? Fora isso, tem os localizadores digitais. Todo mundo está vendo aí através da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a importância de se ter dados. E existem empresas que concedem dados, vendem dados, e por micharia, tá, gente? Por coisa de centavos, eles vendem acesso a endereço, a telefone, a e-mail, a RG, CPF, por isso que está cheio de estelionatário nesse país. Porque eles conseguem a obtenção desses dados e aplicam o golpe no nome das pessoas. Tanto os seus dados, tanto os dados dos seus familiares, Tudo que amigos, estiver atrelado, as pessoas tudo que que estiver interligado. Então você foi lá, fez o financiamento, foi bom você lembrar disso. Você fez o financiamento, às vezes você põe alguém como, por exemplo, eu trabalho na empresa tal, então você divulgou o endereço da empresa tal. Às vezes você fala, você atrela a renda da sua esposa, então você dá os acessos da sua esposa. Então esses bancos de dados vai conter tudo. Então esses localizadores, qual que é o intuito deles? Descobrir onde está o carro. Eles não têm resiliência para entender a sua situação financeira, o que você está vivendo. Eles querem o veículo, porque como o Alex disse, com o veículo eles fazem dinheiro novamente,
O banco, gente, eles querem dinheiro. Eles não querem saber, eles não são médicos, eles não estão preocupados com solução. Você sabe disso, chega no final do ano, o que a gente cansa de ver? Banco tal lucra não sei quantos bilhões. Banco tal, mais não sei quantos bilhões. Pô, será que o banco não vive o problema que a gente viveu? Será que o banco não viveu essa crise, não viveu nada disso? Só afeta a gente porque eles não estão preocupados. Deixa eu falar uma outra coisa que eu vi também, e como eu estou ali atendendo o cliente, eu atendi ontem um cliente que aconteceu isso. Ele falou, Daniel, a assessoria de cobrança me ligou, falou que tinha uma proposta muito boa. Essa é uma pegadinha. Para eu, exatamente, uma proposta muito boa para negociar. Que eu iria pagar a primeira parcela para eles daqui 40 dias de um refinanciamento. Davam 40 dias. Então eu fui lá e atualizei os meus dados. Sim. Aí o que aconteceu? Numa semana ele fez isso, na outra semana o oficial de justiça foi lá e levou o carro. Eles jogam verde, pessoal. Isso que ele está falando está acontecendo muito. A assessoria de cobrança joga verde para colher maduro. Então eles te passam uma proposta mirabolante, porque você, consumidor, no meio todo um caos financeiro, aquilo vai ser atrativo para você. Então você vai falar, poxa, beleza, não, se for assim eu consigo. Pô, peraí, vocês vão me dar 40 dias para me pagar a primeira? Pô, isso já me ajuda pra caramba. Vou receber meu 10º, vou ter uma aquisição aí, vou ter alguma coisa, vou melhorar a minha situação. Então o que eles falam? Beleza, mas para formalizar esse acordo, para formalizar essa proposta, a gente precisa atualizar, confirmar alguns dados. E eles persuadem você sem você perceber o real interesse por trás daquilo. Então eles estão confirmando ou atualizando os seus dados, porque não existe acordo nenhum. Não existe proposta nenhuma. O que vai acontecer? Vão aprender o teu carro. Outra coisa que eles fazem, tá, gente? Então imagina, você tá com 6 parcelinhas atrás, você escondeu o seu veículo, você mudou de estado, fez qualquer coisa. E aí, milagrosamente, você é uma pessoa que tá inadimplente, milagrosamente aquele mesmo banco tá te oferecendo um cartão de crédito para uma possível análise de crédito. Né, cara? Estranho. Por que eles fazem essas propostas? A gente vê cliente que conseguiu cartão de crédito falar que conseguiu R$50 de limite, mas porque ele atualizou os dados todos que ele tinha. Então ele mudou o estado, ele mudou a cidade, e ele foi atualizando todos os dados segundo as intenções. De endereço para quê? Para você ter mais dados sobre você e ele conseguir apreender o seu veículo. Então, outra coisa? Atualização de refinanciamento, veículo, empréstimo, tudo que eles te oferecem, eles querem alguma coisa de volta. E os seus dados são mais importantes. E outra coisa, voltando a falar dos motoboys, que são os localizadores, eles são informais. Eles não são ele é um motoboy que age diante da lei, tudo bonitinho, só no endereço. Não. Ele vai no boteco da esquina da casa do cliente, conversa o João ali, eu queria ele tá vendendo o carro dele e tal, fui lá, não tem ninguém, não consegui ver o carro. Sabe onde está o carro aqui do José? Eu falo, o José guarda o carro ali no outro endereço. Às vezes até próprios vizinhos, né? Exatamente, pergunta pro vizinho, tal, eu queria falar com o José, tal, com o carro X que eu queria ver. Sabe onde ele guarda o carro? Entendeu? Eles perguntam pros vizinhos, perguntam para as pessoas, se passando por outras pessoas para conseguir localizar o carro. Cuidado com as ligações de cobrança. A gente já viu a questão da atualização de dados e tudo mais. Outra coisa que acontece muito, assessoria de cobrança apreendendo o veículo com falsos mandatos de busca e apreensão. Então por isso que a gente tem que parar de perder tempo assistindo coisas fúteis e começar a assistir soluções que tá aí no YouTube, um monte de ferramenta da internet de graça. Porque o que acontece? Eles pegam um cliente que está com atraso, ainda nem ocasionou busca e apreensão, só está com atraso. Eles precisam bater meta, eles têm campanha, eles têm entrega amigável, eles têm todo um caminho ali para ganhar as recompensas deles do banco. Então o que eles fazem? Eles fazem um ofício lá em PDF, alguém assina lá, o supervisor de equipe, e chega lá no endereço do cliente, porque sabe que o cliente não está tanto medo assim, sabe que não tem busca e apreensão, às vezes o cliente nem sabe consultar, nem tem esse conhecimento, chega lá e aprende o carro do cara com um ofício, cara. Um ofício, não é nenhum mandato, não é nenhuma contrafé. Aí o cara acha que é um oficial de justiça, acha que ali tem um mandato, um pedido do juiz para prender o carro dele, eles ainda causam pânico, né? Falam que vai chamar por isso tudo, o cliente não tem outra saída, entrega o veículo, quando chega na assessoria, o que eles fazem, na assessoria de cobrança?
Aí eles fazem o quê? Eles entregam dão um veículo como entrega amigável e batem meta. Muitas das vezes o seu veículo tem um kit multimídia, tem algum acessório, eles rapam tudo e mandam para o estacionamento, mandam lá para a financeira, parte, um básico. Então, galera, tomem cuidado. A gente é até corajoso de falar isso aqui, porque a gente é uma empresa pequena que está crescendo, e às vezes a gente solta esse tipo de informação e vem 7 pedras na gente. Os bancos processam, como vocês viram aí, se vocês puxar, o Santander processou a gente. Deixa eu colocar o vídeo aqui em cima aqui pra Calma e glória, né, de Jesus, nosso trabalho honesto e justo, a gente ganhou esse processo. Mas é assim, quando surge uma empresa que tem propósito de ajudar e expõe os fatos, vem com todas as pedras na mão. Mas sabe o que eu vendo tudo isso? O cliente às vezes não atrasa porque ele quer. Ele está com dificuldade. Né? Eu busquei apreensão, o cliente queria estar pagando. Então parece o banco, a assessoria de cobrança vai colocar você como se você fosse um bandido. Como se você fosse um ladrão. Criminoso. Criminoso. Na hora de cobrar, te tratam assim. Na hora de cobrar, te tratam como um criminoso e você não é criminoso. Então você pode recorrer, você tem o seu direito, os seus meios de ficar livre disso também, né? Então a gente está aqui para ajudar também, né? Então, às vezes você está aí assistindo isso, você nem está com atraso, mas você sabe que o carro apertou. E você tem uma lista de prioridades. Você sabe que não vai dar para cumprir com a prioridade de pagar a parcela do carro. Antes que dê a merda, já entre em contato com a gente vai deixar o contato. Peça uma orientação, não precisa contratar nada, gente, mas peça orientação, a gente está aqui para isso. Independente se vai contratar ou não, saiam daqui com atendimento e bem instruídos para vocês não terem uma perca maior. E falar em perca maior, ô Jonas, uma das promessas que existe no mercado, quando você está com parcelas em atraso, você pesquisar no Google, colocar, existe a ação revisional, que promete, muitas das vezes, acabar com essa busca e apreensão aí, com uma tutela antecipada em 45 dias, 90 dias. Queria que você falasse, Jonas, o Alex ou o Daniel. Bom, esse é um assunto que me irrita bastante, né? Então fala. Só ser hipócritas, nós já trabalhamos com ação revisional, não é novidade para ninguém. Análise do que já trabalhou com ação revisional. A gente já deu sangue por esse serviço, que é um serviço jurídico. O que é ação revisional? Resumidamente, é você pegar um contrato de financiamento abusivo, você destacar todas as taxas e tarifas indevidas e não obrigatórias, porque, gente, se não é obrigatório, por que a gente, consumidor, paga? Então tá lá a tarifa de cadastro, né, o serviço de terceiros, tarifa de avaliação do bem, dá pra falar um monte aqui, né, o próprio seguro proteção financeira, que não te assegura de nada, mas você paga. Então assim, a gente já lutou muito contra isso. Só que tem uma hora que não tem mais, é meio injusto, sabe? A nossa justiça às vezes é meio injusta, porque o banco, né, o juiz, né, o judiciário, não vou falar o juiz, o judiciário, as decisões dificilmente são favoráveis para o lado mais fraco, que é o consumidor. Então, como que na maioria das vezes estava sendo sempre, né, de cada 10 ações, acho que duas só ganhava, 8 era a favor do banco, cara, no que a gente está contribuindo no cenário? Que solução é essa que a gente está levando e a gente está perdendo? Então, a gente desistiu desse caminho e abraçamos a extrajudicial, porque a gente não depende de juiz, não depende. Então, mesmo tentando trabalhar da forma correta com a ação revisional, gente, não dava resultado. Então, se você pegar uma empresa que está te prometendo ação revisional, que vai bloquear sua busca e apreensão, que vai reduzir sua parcela, cuidado, gente, porque é uma possibilidade. A ação revisional, ela está fundamentada na lei. Assim como a negociação extrajudicial também está. Só que a gente está falando de garantias, de resolução. E quando você depende de justiça, ainda mais se tratando de Brasil, você vai confiar na justiça brasileira? Pô, a gente vê bandido sendo solto, que roubou milhões. Por que você acha que o juiz vai ir contra um banco, uma grande instituição financeira que banca esse país, vai ir contra ele para beneficiar você, consumidor, que teve uma taxinha, uns juros lá errado? Você acha, gente? Então, não vamos correr esse risco, sejamos inteligentes. A empresa fez tal proposta, tal produto, pesquise sobre aquele produto. Pesquise sobre aquela empresa. Puxa a capivara, tanto do produto na internet, leia, quanto da empresa, busque dados. Assim você evita de cair numa cilada. E hoje, se tiver uma empresa que te promete, te garante que vai conseguir reaver o seu veículo sem você ter o valor total da sua dívida, é mentira. Tá? Ele pode citar lei, pode citar possibilidade, né? É uma possibilidade, possibilidade muito pequena, é quase impossível de conseguir, porque a lei é muito clara. Se o veículo já foi apreendido, o banco conseguiu comprovar a mora, a única possibilidade de conseguir reaver o veículo naquele período de 5 dias
é pagando a totalidade da dívida. Eu Quais vi- são as opções seguintes? É, negociar aí o saldo, tudo é possibilidade. você fazer uma entrega habitativa amigável, Converter, aí, né? várias possibilidades de conversão daquilo que foi Mas apreendido. nenhuma garante 100% que você vai recuperar o veículo. A Exato. gente já conseguiu recuperar veículo, só para deixar claro, tá, Dani? A gente já tem até no canal, se eu não me engano, foi o cliente Thiago. Pesquisem aí, galera. A gente já conseguiu recuperar veículo através da negociação extrajudicial. O cara perdeu o carro, a gente negociou o saldo da dívida dele e dentro da negociação do saldo da dívida, nós conseguimos ofertar, né, o banco ofertou a devolução do bem. Conseguiu, mas gente, foi possibilidade ele conseguir o bem dele de volta. Porque a gente mostrou pro banco, porque não era valia pro banco fazer aquele leilão daquele veículo, daquela determinada situação financeira. Então a gente falou, cara, não faz sentido para você, banco, talvez levar esse veículo para leilão. Quanto tempo você vai ficar com esse veículo no pátio, pagando tudo isso? Então a nossa empresa entrou com esse recurso e mostrou para o banco que não fazia sentido o banco leiloar. Falou, cara, vamos fazer uma conversão, você devolve esse veículo para o nosso cliente, a gente faz uma negociação dessa dívida. Fez muito mais sentido para o banco, porque Ele já teve que levantar o valor. já teve o valor que ele conseguiu uma quitação e a gente conseguiu, mas é uma possibilidade. Ó, você estava falando, eu estava procurando um carro em média de 20 mil reais para o cliente entender. Então vamos imaginar que o cliente é o dono de um Siena aqui 2009. E aí ele teve o veículo dele apreendido. Então está faltando ele pagar 25 parcelas de 1.000. Tá? Vamos imaginar que ele paga R$1.000 aí por parcela do Siena dele. Aí foi apreendido. Esse cara vai perder o carro, certo? E aí o banco vai leiloar esse Siena, ele vale 21 mil de tabela. Vai ser leiloado por quanto? Ele vale 20 mil de tabela. Se a gente colocar uns 30% ali, no máximo ele vai conseguir vender por uns 15, 16 mil. Então o cliente já deve 25, então ele já está devendo mais, ainda 10. Porque ele devia 25, se quitar por 15, se o banco Sobra o conseguir saldo vender por remanescente. 15, falta 10 mil ali. Então ele perdeu o calma, veículo, calma. perdeu o que pagou, pode falar. Ele falou 10, mas não é 10 inteirinho não, porque aquilo vai virar um refinanciamento. O que vai acontecer? Juros, tudo, atualização monetária, a taxa que eles vão te cobrar da Sobra assessoria, tá te guincho, cobrando. É a bola de neve que a gente como consumidor conhece como bola de neve. 20% da sucumbência, né? Exatamente. Não, se for apreendido o carro, sinto É muito. puxado, né? É puxado. Então é muito importante você buscar uma solução antes de que isso aconteça. É por isso que a gente está aqui. Então, a nossa solução hoje financeira é te ajudar a prevenir o seu veículo, enquanto a gente te ajuda a planejar a sua quitação com um valor até 90% de desconto, que é o que a gente consegue garantir no seu contrato. Então vamos imaginar então que esse cliente aqui, ele deve 25 mil. Se ele contratar a análise Group hoje, por quanto mais ou menos ele consegue quitar o veículo dele? Por até 90% de redução. Então você pega, sei lá, uma dívida de 25, tira aí, sei lá, uma média de 60% a 65%. Garantindo já de cara 30%, tá, gente? Porque seria muita incompetência nossa conseguir pelo menos 30%. Só para contextualizar um pouco o que a gente faz, a gente elimina todos os intermediários dessa negociação que acaba ganhando comissão com a sua dívida. E a Todo mundo morde um pouco, né? Exatamente. E a gente negocia em atacado, não sei dizer assim, né? A gente pega o caso do João, do Marcelo, da Marta, da Maria, junta tudo e fala, ó, a gente tem todo esse de cliente, sei lá, de um banco X, YZ. E eles conseguem trazer uma porcentagem de desconto muito maior porque a gente está negociando atacado. Entendeu? Semanalmente a gente envia esses montantes e a gente vai recebendo proposta. Tem proposta que demora mais? Lógico, gente, são N casos, N situações. Exatamente. Tem propostas que vêm mais rápido. Então o que a gente sempre fala? Quanto mais na merda você tiver, quanto mais atraso você tiver, mais rápido pode sair sua proposta. Porque o banco quer ganhar. Então se ele vê que já está um cliente inadimplente há tempos, poxa, ali é uma proposta do banco também ganhar, porque o banco nunca perde, gente. Quem conhece sabe, o banco já recebeu o seguro daquele crédito, o banco já recebeu o que você pagou de entrada, o banco já recebeu o que você pagou de parcela, então ele nunca perde quando ele solta esses acordos. Ele ganha. Só que qual que é a ideia? A gente tirar o lucro oneroso do banco e reverter em economia para você, consumidor. Entre em contato com a Análise Group, a gente vai explicar para você, vai passar todas as informações seguras, garantidas, e você vai seguir as orientações e vai ter sucesso aí na quitação do seu veículo com desconto, tá bom? O nosso canal aqui tá cheio de conteúdos, principalmente Informações, gravado né? pelo Jonas,
de tudo isso que a gente falou. Tudo que relaciona ao financiamento bancário de veículos, a nossa solução, a gente vai estar sempre trazendo. Lógico, vai ser aplicado, né? Cada hora a gente vai abordar um tema. Mas então se inscreve aí no canal, galera. Ativa a notificação aí, pô. É informação gratuita que pode te precaver de cair golpe, te precaver de perder dinheiro, te precaver de perder seu bem, de poder te dar tranquilidade. Então, pô, se inscreve aí, ajuda a gente, compartilha isso. E às vezes você não tem um veículo financiado, nem carro você tem, mas você conhece alguém que tem, que já desabafou com você, que está passando uma dificuldade. Para ajudar. E você pode enviar esse vídeo, você vai estar ajudando alguém a não perder um veículo, tá bom? Então, se inscreve aí, curte esse vídeo e até o próximo. Valeu, galera. Valeu, galera.